82 בגבעות של ביירות, פרנקו אומר אנחנו יורים בטעות. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. ירח בא ממרג'יון, פרנקו אומר תראה הוא נראה מג'נון. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. גילי מוריד נעליים לישון, אומר אולי זה לילה אחרון. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. פרנקו ממלמל פסוק מתפילה, גילי אומר לא מאמין לאף מילה. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. בגבעות של ביירות, פרנקו ערני שלא יבוא סיוט. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. אני סופר כוכבים בקול רם, גילי אומר מנצלים אותנו סתם. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. בגבעות של ביירות, פרנקו מוכן אני אומר לו שוב. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. ירח בא ממרג'יון, פרנקו אומר תראה הוא נראה מג'נון. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. שום דבר אינו קיים, הכל חלום, הכל חלום. אלוהים, האדם, הכוכבים, העולם. אין אלוהים, אין יקום, אין המין האנושי, אין חיי העולם הזה. לא יכול לעצור את זה. Shalom! Estamos aqui de volta para continuar com o nosso estudo, né? Quem diz os homens que eu sou? Hoje, dando início à parte 4, né? Onde estaremos falando sobre as profecias. Iremos iniciar aqui sobre as profecias messiânicas, né? Ou seja, aquelas profecias que nos falam do Mashiach, né? Aquelas profecias que nos prediziam coisas, fatos da vida do Mashiach. E para isso nós vamos iniciar então lendo, né, na palavra. É muito quente aqui. Lendo na palavra, né, de Yahvé, alguns textos. Começando aqui, nós vamos ler em Gênesis 2. Nós vamos ler os versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte: E ordenou Yahvé Elohim ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós podemos observar que nesse texto
foi dito ao primeiro homem e à primeira mulher as únicas coisas que eles não poderiam fazer. Ou seja, a única coisa, né? Todas as demais eles poderiam estar praticando, fazendo, comendo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência, né? Essa não. Esse foi o único senão dado pelo Criador ao primeiro casal. Mas nós sabemos que eles tiveram problemas, né, em conseguir obedecer a esse mandado do Criador, né? Nós vamos ler aqui em Apocalipse, né, que nós vamos perceber que o inimigo, né, conhecido como a serpente ou Satanás, ele agiu de forma a fazer com que o primeiro casal desobedecesse. Então vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, a seguinte passagem, que diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E nós podemos também ler ainda no capítulo 20, versículo 2, com respeito a essa personagem, né, esse personagem, que diz o seguinte: E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Isso um pouco antes do início do milênio, né, como nós sabemos. Então nós sabemos que ele enganou a Eva, que ele, vamos dizer assim, levou a Eva no papo, e ela caiu nessa armadilha, e ela foi tentada, né? Porque na verdade, como nos diz Tiago, não existe nenhuma tentação que não seja humana. Então, na verdade, quando cometemos um pecado, nós não podemos dizer, não, foi Satanás que me fez cometer um pecado. Na verdade, o inimigo, ele pode agir da seguinte forma: ele pode nos mostrar coisas ou nos enviar coisas, enfim, que possam aguçar a nossa vontade interior. Que no caso de Eva, ele disse, né, claramente, ele disse que não poderia comer, e Yahvé falou que não poderiam comer desse fruto, e ela disse sim, ele disse que não poderiam comer desse fruto, porque senão nós morreríamos. E ele disse a ela: não, certamente não morrereis. É que na verdade Yahvé teme que ao comerem desse fruto, vocês serão como ele, deuses, porque saberão o bem e o mal. Então nesse momento aguçou dentro de Eva o quê? A ambição, saber, aguçou a vontade de conhecer o desconhecido, aguçou a curiosidade, e ainda por cima fez com que ela praticasse um outro pecado que está inclusive entre os 10 mandamentos, porque ela, ao apanhar aquela fruta e comê-la, ela roubou algo que não a pertencia, e algo que foi dito: não pegue. Percebe?
Então, como pudemos ver, desde que o primeiro casal lá no Éden foi enganado, como nós vimos, foi induzido ao erro, vamos dizer assim, que as coisas mudaram para a humanidade, né? Antes de continuarmos o assunto, vamos ler um texto que está aqui na carta de Tiago, no capítulo 1, os versículos de 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15, que nos dizem o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Elohim sou tentado, porque Elohim não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui exatamente o que ocorreu no Éden. Existia uma ordem, um mandamento direto: não comas desta árvore. E houve também um desrespeito, uma desobediência direta a essa ordem. Comeram do fruto. Como nos diz Tiago aqui, é aquilo que eu quis dizer antes, quer dizer, não podemos pôr a culpa sempre de tudo aquilo que ocorre conosco e dizer, não, porque foi Satanás, porque foi algum anjo dele que está agindo sobre mim. Não. Assim pensam os espíritas. Nós temos que pensar o seguinte: ele pode criar situações em nossa vida que nos levam à concupiscência. Ou seja, o que é a concupiscência? É a vontade interior. Aflora a nossa vontade, instiga nossos instintos interiores, e nós vamos e cometemos o engano, que foi o que ocorreu ali no Éden, não é isso? Eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas nesses versículos. Primeiramente, aqui no versículo 13, é interessante notarmos uma coisa, principalmente para aqueles que falam aos quatro cantos, né, que são dualistas, né, e dizem que Yahushua é o próprio Yahvé, né? Então eu gostaria de que notassem uma coisa interessante aqui. Tiago nos diz o seguinte no versículo 13: ninguém sendo tentado, diga, de Elohim sou tentado, porque Elohim não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Observem, aqueles que dizem que o Mashiach é o próprio Elohim, Yahvé, será que eles não percebem o que ocorreu após o batismo de Yahushua? Ele foi levado pelo próprio Espírito de Yahvé até o ermo, ou seja, ao deserto, onde foi tentado pelo inimigo, que nós sabemos quem é esse inimigo, certo? Se ele foi tentado, e aqui nós lemos claramente na parte B do versículo 13, onde nos diz, porque Elohim não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então fica muito claro isso, de que Yahushua não era, nem é Elohim Yahvé. E outro ponto interessante aqui seria no 15, onde Tiago diz que depois que nós somos nos mostrado aquilo que nos atrai, aquilo que nos faz balançar. Então ele diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, meus irmãos, o que ocorreu no Éden? Foi dada uma ordem direta: não coma esse fruto. Ocorreu uma desobediência direta, comeram aquele fruto. Então cometeram iniquidade. Nós sabemos que iniquidade é ir contrário à lei do Criador. Eles foram diretamente contrários a uma lei. E gerou o quê? A morte. A partir dali, então, o homem viria a morrer.
Tudo isso já era de conhecimento do nosso Criador, é claro. Isso fazia parte do plano criado desde antes da fundação, ou seja, antes da criação, onde tudo ocorreu para que Yahvé pudesse criar um povo para si próprio. Só que teria que ser um povo que o adorasse, que o amasse, que o obedecesse, não por imposição, por lei, mas sim de coração. Só que para que isso se tornasse possível, o homem teria que cair e sentir a necessidade real de ter que ser servo de Elohim, Yahvé, por amá-lo e saber que ele sozinho de nada é capaz. Adão e Eva estavam no paraíso. Eles estavam ali, vivendo bem, não tinham que trabalhar, cuidar do campo ali, comer, dormir quando tinha sono, acordar quando tinha sono, aliás, quando o sono passasse. Enfim, eles estavam ótimos. Mas quiseram mais. Nessa busca do mais, e principalmente porque essa busca, conforme o inimigo disse a Eva, os tornaria iguais a Elohim, eles demonstraram o quê? Falta de amor para com o Criador e ambição. E ainda se tornaram os primeiros ladrões, porque roubaram uma coisa que não era lhes dada, não pertencia a eles e ainda lhes tinha sido proibida. Ao fazerem isso, eles desencadearam o plano. Que plano seria esse? O plano em que a humanidade iria se corromper, o plano em que Yahvé ia ter que criar uma forma de regenerar essa humanidade, não toda, é claro, mas há aqueles que são suscetíveis ao amor ao Criador, há aqueles que o buscam, há aqueles que escutam o seu chamado. E para isso, então, nós vamos ler agora no livro de Gênesis, no capítulo 3, Gênesis 3, o versículo 15, quando nós vemos que começa a ser prometido um descendente. Descendente o que é? O descendente é aquele que faz parte de nossa família. É aquele que é gerado numa família pela semente daqueles que são os anteriores a ele. Então, aqui em Gênesis 3,15, nós vemos claramente o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então observe, existe uma controvérsia quanto a esse texto, porque aqueles que estão embebedados pelo vinho de Babilônia, eles não conseguem entender, né? Então eles estão com aquelas visões que nós vamos estar demonstrando aqui em outros estudos, né? Na continuação desse mesmo, de onde surgiu, né, toda essa encrenca que nós temos hoje na cristandade, né, a respeito do próprio Mashiach, a respeito do próprio Yahvé, a respeito de tudo, né? Eu diria de tudo. Então surgiu essa questão que muitos não conseguem entender, porque está escrito esta pisará. Eles acham que é a mulher. Nós sabemos que no hebraico não é esta, é este. Mas independente disso, é só usarmos um pouquinho, né? Porque está falando a semente, a descendência. Como é que eu posso dizer a semente, a descendência, este pisará? Não, a descendência, a semente, esta pisará. Percebe? Não é esta a mulher Eva. Não, o descendente. Estão entendendo? Para que fique mais claro essa questão, né, que estamos falando agora com respeito ao descendente,
Eu gostaria de ler aqui uma passagem, né, que encontramos no livro. Depois, no final, nós vamos dar toda a bibliografia, né, do nosso estudo, que diz o seguinte: no tocante ao texto em pauta, ou seja, Gênesis 3,15, né, convém esclarecer que o mesmo é frequentemente mal interpretado devido à tradução errada da Vulgata. Ela te esmagará a cabeça. Ao passo que no texto original em hebraico temos ele te esmagará a cabeça. O pronome masculino ele, hu, em hebraico, indica que não a mulher, aqui representada simbolicamente como linhagem ou povo, mas um de seus descendentes, nesse caso o Mashiach prometido, né, nasceria para lutar e destruir a serpente, Satanás. E a sua semente maligna, a semente de Satanás, né? Esse descendente, o Mashiach, né, da linhagem, se relaciona perfeitamente com a realização do propósito do Criador para a promessa. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, né? Que é uma promessa que nós encontramos em Gênesis 22:18. Então, nós temos que nesse contexto, né, diga-se de passagem, que o Mashiach prometido, descendente da semente, né, viria da descendência de Abraão, assim como lemos em Hebreus 2:14-16. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hebreus 2:14-16. Eu creio que assim fique mais claro para podermos entender, né? Então, como sempre, houve uma mexida. Então, nós temos que entender que ali em Gênesis 3:16 não diz esta ou ela, e sim este ou ele, que seria o pronome hebraico hu. Nós temos que entender que é uma coisa que é incrível na palavra de Yahvé, é que existem centenas de histórias, né, de personagens, né, nós sabemos disso. E todos esses personagens estão ligados de alguma forma à linhagem que levaria até o Mashiach. E é sobre isso que nós vamos estar falando, não só nesse término agora desse estudo, mas como nos próximos, né, sobre as profecias, sobre essa linhagem santa que foi prometida em Gênesis 3:15, como nós vimos agorinha, né? Então, vamos continuar falando de Adão e Eva. Então, eles foram expulsos do paraíso e nós sabemos que logo em seguida eles foram tendo os filhos, né? E eles tiveram muitos filhos. Nós podemos ler aqui em Gênesis 5, no versículo 4, que diz assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então observe, filhos e filhas, eles povoaram a terra. Nós sabemos que todo ser humano que existiu sobre a face da terra até o dilúvio veio proveniente de Adão e Eva. Então eles geraram muitos filhos e filhas. Mas nós vemos que, na verdade, se conta a história de 3, que é Caim, Abel e Sete. Nós vemos que Caim, por exemplo, matou Abel. E que Abel foi dado, inclusive Sete significa, né, e foi dado no lugar de, a Eva no lugar de Caim, que ela havia perdido, que havia sido assassinado pelo seu irmão. Aliás, Abel, que havia sido assassinado pelo irmão Caim. Vamos ler aqui mais um texto, agora na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 4.
nós lemos assim: pela fé, Abel ofereceu a Yahvé maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Yahvé testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então nós vemos aqui que o que houve foi o quê? Foi feito um sacrifício por parte de Caim, outro por parte de Abel. O de Abel foi aceito, o de Caim não. Houve o ciúme, e isso gerou o primeiro assassinato, a quebra de outro mandamento. Nós já vimos que tinha sido quebrado o mandamento do roubo, o mandamento não desejar as coisas alheias, e também agora o mandamento não matarás, né? Vamos ler mais um texto agora em 2 de João, no capítulo, a segunda carta, né, de João, no capítulo 3, o versículo 12, que nos diz o seguinte: na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 12, que nos diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então nós percebemos aqui, meus irmãos, de que forma as coisas foram acontecendo. E também percebemos por que só é contada a história de Caim, Abel e Sete. Porque de Sete que viria a descendência santa, que nós vamos ver em seguida. Então tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Yahvé me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de Yahvé. Façamos agora a leitura dos versículos 4 a 29, contidos no capítulo 5 de Gênesis. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 75 anos, e gerou a Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 172 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 972 anos, e morreu. E viveu Enoque 75 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Yahvé
Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos, e andou Enoque com Yahvé. E não apareceu mais, porquanto Yahvé para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 979 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que Yahvé amaldiçoou. Gênesis 5, 4 a 29. Bom, conforme pudemos notar, com a leitura de Gênesis 5, de 4 a 29, nós vemos ali a genealogia, desde Adão e Eva até Noé. E nós percebemos que são citados vários, mas que nós temos uma sequência, uma linhagem que chega até Noé. E observamos que no último versículo nos diz que a terra era má. Então Noé era, vamos dizer, esperança, porque para o trabalho deles, e por causa da terra que tinha sido amaldiçoada por Yahvé. Bom, nós iremos prosseguir no próximo vídeo a partir daqui, continuando com as profecias messiânicas. Eu espero que tenham entendido esse estudo. Eu espero que estejam realmente interessados em saber a verdade, não simplesmente em disputar a verdade, porque tem muita gente que escuta algumas coisas e depois fica disputando a verdade. Na verdade, eles não querem aprender, eles querem trazer aquilo que para eles é certo. Tudo bem, eu não sou o dono da verdade, eu também posso fazer isso, mas eu não estou fazendo isso para discutir com ninguém. Eu estou fazendo isso para esclarecer certas coisas e, se possível for, se assim Yahvé desejar, que alguns escutem. Que assim seja. Shalom. בגבעות של ביירות, פרנקו מוכן, אני אומר לו שוב, לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה, ירח בא ממרג'יון, פרנקו אומר תראה הוא נראה מג'נון, לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה, שום דבר אינו קיים, הכל חלום, הכל חלום, אלוהים, האדם, הכוכבים, העולם, אין אלוהים, אין יקום, אין המין האנושי, אין חיי העולם הזה, לא יכול לעצור את זה.